Dia 5 de maio marca o início de um dos momentos mais vergonhosos, mais ultrajantes da história do showbiz e da política norte-americanos. Foi nessa data que Tipper Gore, então mulher do senador Al Gore, democrata, esse sujeito tão preocupado com o meio ambiente e com os direitos humanos, flagrou a sua filha escutando Darling Nikki, canção do Prince, e se sentiu ofendida com a letra da música, na qual o Prince falava sobre masturbação feminina. A Tipper então se uniu a mulheres de outros políticos americanos, de direita, de esquerda, de centro, porque nesse momento todo mundo se une numa causa em prol dos bons costumes da América, e iniciou a criação do PMRC, Parents Music Resource Center, que nada mais era que um órgão de censura às letras de música. Qual a ideia do PMRC? Era de que os discos fossem classificados como no cinema, ou seja, se um disco fosse considerado imoral demais para ser escutado por um menor de idade, ele só seria vendido para maiores de idade. Se um disco fosse considerado ofensivo demais para ser escutado por um menor de idade, ele não deveria ser vendido para essa pessoa. E, meus amigos, vamos combinar aqui. O que move o mercado musical é nada menos que os adolescentes. Então, a indústria ficou muito preocupada com o fato de que Tipper Gore e mais um punhado de mulheres que, sem machismo algum, não tinham absolutamente mais nada para fazer das suas vidas, começassem a controlar o que os jovens deviam ou não deviam ouvir. É lógico que a censura e essa atitude repressora em relação ao rock sempre esteve presente na cultura, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. A gente deve lembrar que o Elvis Presley foi considerado imoral por causa do seu rebolado. Os Beatles tiveram seus discos queimados e quebrados porque o John Lennon, numa atitude apatetada, falou que o grupo era mais popular do que Jesus Cristo. Mas o caso do PMRC se configurou numa censura estúpida, num controle absurdo e, principalmente, num insulto a um país em que a liberdade de expressão está acima de qualquer coisa. Tipper Gore, as suas companheiras de militância e o pastor Jerry Falwell, uma espécie de Silas Malafaia norte-americano, ou seja, se o Silas Malafaia é nefasto aqui, imagina um Silas Malafaia americano, se uniram contra essas letras sujas, imorais, que iam de encontro aos grandes valores norte-americanos. E eles instituíram uma lista chamada The Filthy 15, ou as 15 canções podres, ou as 15 canções imundas, as quais eu vou ter que ler no notebook, porque as canções e as justificativas delas serem filthy, se elas serem imundas, são igualmente engraçadas. Então, temos aqui Prince, Darling Nikki, falava de sexo e masturbação. Sheena Easton, Sugar Walls, a sua filha deve ter cantado, ou você deve ter cantado quando era adolescente. Fala sobre sexo. Eat Me Alive, do Judas Priest, falava sobre sexo e violência. Na época, eles não sabiam que o Rob Halford tinha feito essa canção com outros propósitos, mas tudo bem. Vanity, Strap on Robbie Baby, que falava sobre sexo. Bastard, do Motley Crue, falava sobre violência e o linguajar chulo. Let Me Put My Love Into You, do AC/DC, falava sobre sexo. E não é preciso ser um gênio para entender que Let Me Put My Love Into You é sobre sexo. We're Not Gonna Take It, do Twisted Sister, falava sobre violência. O clipe era muito engraçado. Dress You Up, da Madonna, falava sobre sexo. Animal, Fuck Like a Beast, do Wasp, falava sobre sexo e usava linguagem chula. High and Dry, do Def Leppard. Meu amigo Paulo Barão não sabia dessa faceta transgressora do Def Leppard. Falava sobre drogas e alcoolismo. Into the Coven, do Merciful Fate, falava sobre ocultismo. Jura? Trash It, do Black Sabbath, falava sobre drogas e álcool. In My House, da Mary Jane Girls, falava sobre sexo. Possessed, do Venom, falava sobre ocultismo. E por fim, She Bop, da Cyndi Lauper, falava sobre masturbação. Para o PMRC, essas canções eram nefastas, essas canções eram podres, essas canções jamais poderiam ter visto a luz do dia.
E a questão foi tão pesada que ela acabou indo parar no Senado norte-americano. Ou seja, os Estados Unidos é um país tão perfeito, tem zero problemas com política, economia, escalada de crime, seja lá o que for, que eles se deram o trabalho de discutir o conteúdo imoral de certas canções no seu Senado norte-americano. Nesse momento surge um personagem fabuloso, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já entrevistei em toda a minha vida, o Sr. Dee Snider, do Twisted Sister. O Dee Snider foi lá e fez que pessoas como Robbie Halford e Kiki Downing do Judas Priest se acovardaram. Foi lá e deu a cara para bater, para explicar que as canções dele nada tinham a ver com violência, nada tinha a ver com sadomasoquismo, nada não tinha a ver com hábitos imundos. As canções dele eram um retrato do que ele vivia. Um dos melhores exemplos foi que outra canção do Twisted Sister que entrou na mira do PMRC foi Under the Blade, que segundo Tipper Gore e o seu grande marido, esse grande democrata chamado Al Gore, achavam que era uma canção sobre violência. E o Dee Snider pacientemente explicou que na verdade era uma metáfora sobre o medo que o Eddie Ojeda, guitarrista do Twisted Sister, tinha do dentista. O Blaze, na verdade, é aquela maquininha desgraçada do dentista que causa pavor em todo mundo que já sentou numa cadeira daquelas. E quando o Al Gore tentou retrucar o que o Dee Snider tinha dito, ele se saiu com essa pérola que foi a seguinte: a maldade deve estar na cabeça do senhor e da senhora sua mulher. Ninguém fez esse tipo de analogia na canção do Twisted Sister. Outra pessoa muito importante presente nesse debate foi Frank Zappa, que sempre foi um notório defensor dos direitos de expressão, da liberdade de expressão. Essa questão foi resolvida surpreendentemente pelo John Denver, aquele cantor que a gente achava que era careta, que cantava Sunshine on My Shoulders. E ele falou especificamente que a atitude de você reprimir uma canção, de você censurar uma canção, se equivalia a um método de repressão que os nazistas, por exemplo, usavam. E isso não deveria ser tolerado. Foi com essa constatação vinda de um sujeito mais patriota e americano que torta de maçã que a censura proposta pelo PMRC caiu por terra. Mas tem uma curiosidade: a única derrota que a indústria de discos levou foi que todo disco, caso tivesse letras explícitas demais, tinha que ver com Parental Advisory, aquele selinho que tem mostrando que o conteúdo desse álbum ou desse cassete ou futuramente desse CD pode ser impróprio para algumas pessoas. E isso para a indústria foi a coisa mais bonita que poderia ter acontecido, porque seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja principalmente no Brasil, não existe nada mais gostoso do que burlar uma ordem instituída por uma instituição caretésima. Pela mesma maneira que eu falsifiquei várias vezes a minha carteirinha de estudante para tentar provar que eu tinha 18 anos. E quem compra um disco, se você sabe que tem letras consideradas imorais, se você acha que tem coisas consideradas fora do que poderia ser considerado um bom gosto, você vai lá e corre atrás. Esse imbróglio que aconteceu 40 anos atrás e que até hoje assombra o showbiz, mais recentemente a cantora Sabrina Carpenter foi censurada por causa da capa, na qual ela é puxada pelos cabelos por um homem. Isso é considerado machista, imoral e sexual demais. Ela rendeu um filme chamado PMRC, uma produção da MTV, que infelizmente não está nos canais de streaming, mas se você com um pouco de sorte pode baixar ou pode assistir no YouTube. Nele, o Dee Snider interpreta nada menos que Dee Snider, e o Frank Zappa é vivido pelo Griffin Dunne, o ator que fez Depois de Horas do Martin Scorsese. Ah, e um detalhe: o impoluto, o inatacável, o moralista Jerry Falwell foi acusado recentemente de trair constantemente a sua mulher com meninas desinibidas, talvez as mesmas que ouvissem e cantassem as músicas da Madonna, da Cyndi Lauper e do Prince, que eram consideradas imorais pelo pessoal do PMRC. E assim caminha a vida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, mande para o Silas Malafaia para ele aprender o que acontece com pessoas que querem ditar o que a gente deve ou não fazer. Assine o sininho para notificações e fica tranquilo que logo a gente vai falar mais sobre música. Até lá!